essa noite eu vou falar sobre fé, né? É algo que eu sei que todos já sabem, já conhecem, mas é sempre bom a gente estar ouvindo as mesmas coisas, e principalmente falar sobre fé. Assim, fé e oração, para mim, é algo que você tem que estar falando sempre, né? Porque a gente precisa estar renovando as nossas forças, e a fé, ela nos ajuda e nos conduz, né? A sempre estar renovando as nossas forças. Então, eu vou falar da fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é aquela que fala, né, para quem não tem ouvidos, né? Então, assim, você não está vendo nada, você não está sentindo nada, mas você precisa crer que alguma coisa ali vai acontecer. Porque aquilo que não tem ouvidos, ouve você. As nossas palavras, elas são poderosas. Jesus falou com aquela figueira. Naquela hora, visivelmente, nada aconteceu. Muitas vezes existem momentos em que falamos em situações e parece que nada acontece. Isso na maioria das vezes, né? Nós estamos ali falando, declarando, orando, tempo com o Senhor em oração, e diz, eita, Deus não fala comigo. Mas, por meio da fé, que é a fé do tipo de Deus, que é a fé que agrada a Deus, nós perseveramos, nós continuamos, nós não desistimos. Não é porque eu não estou vendo que nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Essa é a verdadeira fé do tipo de Deus, aquela que, mesmo sem você ver nenhum sinal, mas aquela convicção que está dentro de você, você sabe que ela vai acontecer. E nos dias de hoje, nós precisamos muito, muito está o tempo todo alimentando essa fé do tipo de Deus, essa que agrada ao Senhor. Porque nós só, de um lado para outro, a gente só vê dificuldade, aí vem a crise, agora é essa taxação lá dos Estados Unidos, né? Petrolina mesmo é uma cidade, né, que é muita exportação, aqui em Recife também, a gente tem um porto aqui, né, do Recife, onde muitas embarcações todos os dias trazem mercadorias de fora do país. Então, assim, todo mundo, muitos empresários, tudo muito preocupados, né? Porque não sabe o que vai acontecer, mas é nessas horas que nós precisamos confiar e crer e exercer a nossa fé. Porque se nós formos dar ouvidos, né, a tudo isso que está acontecendo, a gente vai ficar paralisado, a gente vai ficar sem reação alguma. Nós precisamos saber que tudo que vai acontecer, essas 24 horas de oração, tudo que vai ser ministrado aqui, é para algo muito grandioso de Deus acontecer. É para que mudanças venham a acontecer na nossa vida. É para que pessoas sejam alimentadas, é que famílias sejam alimentadas, né? Então, cada um de nós recebeu uma incumbência do Senhor de hoje estar aqui ministrando uma palavra, trazendo um louvor, trazendo uma oração, né? Porque nós precisamos falar, né? A fé, ela precisa ser falada, ela precisa ser ministrada para que ela venha crescer, para que ela venha se fortalecer cada vez mais em nós. E essa convicção de que vai acontecer, de que o povo de Deus está protegido, está guardado. Aí diz, mas nós vivemos num mundo. Claro, nós vivemos num mundo. Dependemos da economia, muitas vezes, né, do comércio, os empresários dependem das vendas, mas nós precisamos crer, precisamos entender que existe algo muito maior, que está acima do governo, que está acima do comércio, que está acima da economia, que cuida de nós, porque nós somos filhos, né? Aí aqui, no livro de Marcos 11, né, fala, que diz assim, no dia seguinte, quando Jesus estava, Marcos 11, 12 ao 14, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Então, assim, independente do que aconteceu naquele momento, não aconteceu nada, né? A figueira permaneceu lá, ela permaneceu lá intacta. E Jesus falou, que de você só tinha folhas, não saia, não dê mais frutos. Então, com certeza, aqueles discípulos, eles olharam e devem ter imaginado, nossa, ele falou isso por quê?
ela não tem fruto. Então, e nada aconteceu naquele momento. Mas não é porque visivelmente não aconteceu que aquilo ali, que aquelas palavras de Jesus deixou de ser, de causar algo, né? Alguma coisa aconteceu. Não foi visivelmente naquele momento, mas depois eles puderam ver, né? Eles puderam entender. Porque lá na frente, quando você vai para o 21, Pedro diz assim, ó, aí diz, o 21 diz assim, do 11 e 21, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. E respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, essa passagem ela é muito forte, né? Eu tenho falado muito sobre ela esses dias, porque realmente, né? Se você disser a esse monte, né? Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Parece algo muito improvável, muito impossível. Mas o que o Senhor Jesus quis dizer é que, assim, que quando você fala algo e aquilo ali não te gera nenhuma dúvida, aquilo ali realmente vai acontecer da forma que você profetizou, da forma que você falou. Então, a fé do tipo de Deus é essa, ela é uma fé que não gera dúvida, que não gera nenhuma incredulidade. Porque muitas coisas não têm acontecido nas nossas vidas, porque nós oramos, profetizamos, declaramos, ouvimos, mas quando é no outro dia que nada aconteceu, assim com essa figueira, as folhas permaneceram verdinhas, ela permaneceu lá no mesmo lugar, por nada ter acontecido, nós começamos a o quê? Gerar dúvida no nosso coração. Começamos a dizer, eita, Senhor, nada aconteceu, e agora? Eu permaneço na mesma situação. A falta está do mesmo jeito. A conta não acrescentou nenhum número. Nada tem mudado. E aí, o que é que eu faço? Então, aí você já gerou uma dúvida dentro de você. Entendeu? Então, assim, aí você já vai recomeçar novamente. Aí você vai esperar uma nova palavra de Deus, você vai esperar alguém te trazer mais alguma mensagem para que aquilo volte a gerar esperança dentro do seu coração e você retomar de onde você parou. Quantos aqui não têm retrocedido por causa da incredulidade, por falta de fé? Muitos. Muitos, porque geraram dúvidas no seu coração diante daquilo que Deus falou. Por quê? Por causa do tempo, né? Você acha que está demorando demais, por causa que Deus prometeu algo, que alguém ia chegar, que alguma coisa iria mudar, e não aconteceu. E você acha que não vai mais acontecer porque está demorando muito. O tempo mesmo, ele é um aliado maravilhoso para nós, mas também ele é um aliado da incredulidade. Porque as pessoas hoje, elas são muito imediatistas, elas gostam das coisas muito rápido, que tudo aconteça, né? E não é bem assim. Nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Porque há um tempo para que as coisas... Primeiro, as coisas elas precisam ser geradas. Elas precisam ser geradas. A nossa boca, ela precisa começar a gerar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Quando eu recebo muitas palavras da parte do Senhor, eu fico maravilhada, né, irmã Glice? Eu fico maravilhada. Por quê? Porque dentro de mim aquilo ali já foi gerado. Primeiro, Deus, ele gera dentro de nós. Porque quando as pessoas vêm falar para nós, já existe uma sementinha ali. E muitas vezes, quando a gente escuta, a gente se alegra, a gente sorri. Meu Deus, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo me falou. E parece algo tão simples. Mas isso é tão poderoso, meus irmãos, tão poderoso. Como nós precisamos falar as mesmas coisas. Como nós precisamos falar daquilo que Deus prometeu. Como nós precisamos falar dessa palavra. Como nós precisamos ministrá-la todos os dias, não só na vida das pessoas, mas na nossa própria vida. Eu tenho aprendido a ministrar para mim mesma, sabe? Profetizar para mim mesma, para que eu possa todos os dias entender
que Deus não me esqueceu. Embora eu tenha amigos, pessoas que estão próximas, que trazem palavras de Deus para mim, que confirmam aquilo que Deus falou, mas eu mesma preciso, todos os dias, ministrar essas palavras para mim mesma. Hoje eu acordei, Senhor, muito feliz, porque eu sei que o Senhor já preparou tudo o que eu vou precisar para o dia de hoje. Todos os recursos que eu vou precisar para o dia de hoje, Senhor, o Senhor já preparou. O Senhor já preparou, meu Deus, os contratos futuros que a minha empresa vai trazer, que eu vou precisar assinar, Senhor. Pai, eu já estou ali com uma caneta preparada, uma caneta bonita que eu separei, Jesus, para assinar esses contratos. Oh, glória! Aleluia! Ô, Jesus, hoje eu estou cansada, mas eu vou tomar um banho, vou tomar uma água, vou trocar de roupa, vou comer alguma coisa, Jesus, e o Senhor vai me fortalecer. Porque eu preciso ter força, porque o dia está começando agora. E eu ainda vou ter que ter muitas coisas, muita força para fazer muitas coisas, meu Pai. E o Senhor está vendo aqui a tua filha está fraca hoje. Hoje ela está precisando ser sacudida. Me sacode, Jesus. E Jesus vai começar a te sacudir. Vai começar a gerar situações para que tu se levante, para que tu sorria, se anime. Comece a louvar, comece a cantar. Mas se eu acordo de manhã, eu já venho com aquela baixa astral, aquela tristeza. Eita, Jesus, que preguiça, que hoje eu estou com uma preguiça, e hoje eu estou com fome, e hoje eu estou com dor de cabeça, e hoje eu estou dor de cabeça que nada, que fome que nada, que preguiça que nada. Vamos se levantar. Quando a gente profetiza para nós mesmas, minhas irmãs, é algo tão profundo, que questões de segundo, você já esqueceu o que seu corpo estava sentindo, se já tinha dor, se não tinha, sabe? E nós não podemos falar, porque Deus, Ele é Deus que restaura nossas forças por meio da fé. Por meio da fé, você está aqui ó, com o corpo doendo, com a perna doendo, cansado, né? Hoje eu acordei 6 da manhã, e o dia foi bem, eu pensei que o dia ia demorar, o dia acelerou. Tanto é que eu tive que sair para resolver algumas coisas, e quando eu voltei falando com Carolina, ela, Suzy, é hoje. Eu, meu Deus, eu não acredito que é hoje, então já cheguei, já fiz um cuscuz, já ajeitei uma comidinha ali, que eu vou comer daqui a pouco que terminar, porque eu vou trabalhar hoje a noite toda. Nós vamos lá para um shopping aqui, fazer uma manutenção, né, de uma subestação, e daqui a pouco o meu pessoal vai chegar aqui, e para honra e glória do nome do Senhor, às 4h30 da manhã, 5 horas, eu estou chegando, sabe? Então, assim, quem é que faz isso? É o Senhor, é Ele que nos sustenta. Nós não podemos achar que porque nós estamos com a dor de cabeça, estamos com a preguiça, estamos com a dor na perna, estamos indispostos, a gente está morto. Não, a gente não está morto. Deus é aquele que, por meio da fé, Ele restaura nossas forças. Então, essa é a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? É quando, mesmo eu estando desconfortável, eu decido crer. Eu decido falar. Eu decido profetizar. Eu decido falar as mesmas coisas. Mesmo não estando o que aquelas palavras dizem, naquele momento não está acontecendo. Mas em poucos minutos, em poucas horas, vai começar a acontecer, porque o reino espiritual, ele é assim, ele vai gerando as coisas. Então, as palavras, elas determinam vida ou morte, determinam quão longe você vai, ou quão lento você será. Se você não falar nada, preferir acordar de manhã, dormir mais um pouquinho, ficar deitado, o tempo passar e você não fazer nada, ou você prefere começar a profetizar, gerar aquilo que você precisa gerar, no reino do Espírito, para que você se levante, para que você avance, para que você prossiga e para que você vá embora. Então, eu tenho crido, sabe, num renovo tão grande de Deus assim, sabe? Que nós vamos ficar jovens muito tempo, sabe? Eu oro para Deus, digo, ó Deus, eu não quero envelhecer agora. Eu quero que o Senhor, mesmo a idade, ela pode avançar, não tem problema. Vou completar 49, aí vem 50, 51, 52, mas, ó, o rosto jovem, muita força, muito vigor, caminhada, fazer a musculação, fazer tudo que precisa ser feito, trabalhar, gerar recursos. Nós somos geradores de recursos. Deus nos chamou para gerar recursos. Hoje a gente vê pessoas aí totalmente... Pede a Deus, pede ora pelo emprego. Aí Deus dá um emprego. Quando Deus dá um emprego, você entra no emprego, quando passa 2, 3 meses, aí começa.
Ah, porque eu estou doente. Aí começa a botar atestado. Aí começa a dizer que esse emprego não é bom. Aí começa a dizer, meu Deus, e eu preciso, esse salário está muito baixo. E eu preciso ganhar mais. Gente, uma geração de gente preguiçosa, sabe? Gente indisposta, preguiçosa, que não gosta de fazer nada, que não quer fazer nada. Não consegue gerar nada em oração, sabe? Então, nós precisamos se levantar e dizer não para essa geração que está aí. Você conversa com os empresários, todos se reclamando de pessoas que vêm que não querem trabalhar. Dificuldade é de, tá ruim, Senhor, abre portas de emprego. Vocês têm orado por portas de emprego? Eu oro por portas de emprego aqui no grupo. Mas raramente alguém liga para mim pedindo emprego. Raramente as pessoas não querem mais emprego. Não querem trabalhar. Antigamente o emprego, meu Deus do céu, era algo desejado. Hoje não é mais. As pessoas começam a trabalhar e daqui a pouco começam a ouvir o outro, a murmuração do outro, começam a ouvir o outro falando mal e vai falando mal da empresa, fala mal do patrão, começa a gerar uma atmosfera diabólica dentro do ambiente de trabalho e não prospera, não sai do lugar. E ainda tem, né, esse bolsa não sei das quantas, bolsa gás, bolsa estudo, bolsa que gera não sei das quantas, é muita bolsa. Então, assim, hoje as crianças, elas estão recebendo dinheiro para estudar. Antigamente, meu Deus do céu, a gente ia para a escola pela merenda. Para merendar na escola, a gente saía de casa para comer na escola. E a comida lá, e não era a comida que é hoje, não, gente. Lá era enlatado. A gente comia almôndega enlatado, sardinha, coqueiro, né? Enlatada, arroz de leite, que eu não suporto arroz de leite, eu gosto de salgado, doce eu não gosto. E aí, aí eu digo, Jesus do céu. E sabe, é aquela coisa que você não consegue mais entender, não. O mundo tá assim, ó. O contrário de tudo que era antes. A infância mudou, tudo mudou. Hoje as crianças querem uma tela de celular, não quer mais um brinquedo. E fica com o celular na mão. Crianças, né? Assim, eu acho muito lindo uma criança quando ela cresce nos caminhos do Senhor, sabe? Que gosta de orar, que gosta de quê. Mas quando eu vejo criança imitando adulto, eu fico muito mal. Eu não gosto. Tem uma menina que é uma pregadora mirim, que eu vejo ela na internet. Meu Deus, a menina deve ter 7 anos. Ela parece uma adulta de 18 anos falando. Gente, isso não é bonito, gente. Não é legal, não sei. Eu sinto no meu coração que isso não é legal. Você tá gerando robôs, sabe? Crianças inteligentes com idades pequenininhas, assim, que você olha de não, isso é um adulto, aí está trazendo o quê? Uma confusão na mente das crianças. Elas têm perdido a infância delas, sabe? A minha filha mesmo, a Estela, tem 10 anos, ela está mais alta que eu, sabe? Eu digo, Jesus, que essa menina não cresça desse jeito. Eu tenho 1,60 m, sou pequena, tudo bem, mas 1,70 m, Jesus, tá bom, a menina está crescendo 10 anos. Sabe? Então, assim, assusta. Eu não sei se vocês pensam isso, mas eu fico assustada. Então, eu começo a dizer para Deus, eu digo, Senhor, chega aqui, meu pai, essas crianças. Eu digo, será que a mãe não está vendo, o pai não está vendo? A menina, ela prega lindamente, a gente acha bonito. Só que vai chegar um momento que vai ficar igual esses meninos, esse menino que começou a falar inglês, dizendo que era línguas estranhas, e assim a rede social matou ele. Acabaram com o menino. Um menino que poderia ser um adulto, um menino é profeta, tem dons proféticos que a gente consegue ver. Mas por causa de quê? De não respeitar o tempo, sabe? O tempo certo, acelerar as coisas, a gente acaba matando as pessoas, matando os filhos, matando as pessoas, acabam morrendo quando elas decidem acelerar as coisas. Sabe? Quando a gente não tem entendimento, tudo bem, mas quando o entendimento chega, nós precisamos entender que tem que ter um tempo determinado para as coisas. Eu não posso desejar algo para a minha vida que eu não aprendi sobre aquilo ainda. Eu não posso desejar, né, ter um carro onde eu não aprendi ainda a dirigir, onde eu não tenho experiências em BR, onde eu não tirei minha habilitação. Eu não posso desejar essas coisas para que eu possa ter tudo rápido. A gente tem que orar tudo certo, Pai. Que o Senhor, eu profetizo um carro na minha vida, eu profetizo que o Senhor, mas antes de o carro chegar, vai lá, faz a autoescola, tira a habilitação, Senhor, já estou com a minha habilitação, porque Deus vai te dar um carro para tu infringir as leis, se tu não tem habilitação. Então, assim, coisas que a gente deseja, meus irmãos, mas a gente precisa compreender que existe um tempo
para que as coisas aconteçam, e a gente não pode acelerar as coisas. Tá? Deus é um Deus que ele é um Deus organizado. Deus gosta das coisas organizadas. Então, nós precisamos, né, entender que nós precisamos gerar as coisas em nós e precisamos nos preparar também para isso. Precisamos nos preparar para receber, porque senão não vai dar certo. Deus vai te entregar algo que você não está pronto, que você não tem condições. Eu sei que nunca nós vamos estar prontos, mas que existem coisas que Deus quer que sejam estabelecidas primeiro em nós, que nós devemos crescer primeiro, amadurecer. Então, você quer amadurecer, você quer crescer? Então, vá em busca do amadurecimento, do crescimento. Porque a gente vê tanta gente que quer as coisas, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço, não quer se dobrar, não quer estar debaixo de autoridade, sabe? Está no emprego, quando recebe uma ordem, não quer obedecer. Só faz, é limitado. Vai fazer uma ocupação, você quer fazer uma coisa, uma pessoa pede para você fazer outra, você, não, isso aí eu não faço não, porque isso aí não é a minha função, sabe? Então, assim, é tudo muito... O mundo está tudo muito bagunçado. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, temos que voltar para o simples. Para o simples. Voltar para o simples, para o início, né? Buscar, desejar, ter fé, começar a crer, começar a criar as coisas através da fala, né? Ministrar naquilo que você acredita, para que as coisas comecem a ser geradas, para que você comece a receber aquilo que Deus tem para a sua vida, porque é muito grande. O que Deus tem para nós é ilimitado, nós não conseguimos, né, sequer compreender o que Deus preparou para nós. É algo grandioso. Então, a voz de Deus, ela vai tirar você de coisas que você normalmente não conseguiria sair. É como um trovão, e supera qualquer diagnóstico maligno e qualquer circunstância que o diabo tenha colocado na sua vida. Vai alcançar você em meio a qualquer caos que o inimigo tenha lhe colocado. Então, assim, você está num processo de enfermidade. Então, você precisa crer que aquela enfermidade vai sair do seu corpo. Você precisa ter fé para declarar que você é sarado, que você é curado, que aquela enfermidade, ela não vem de Deus. Porque uma das coisas que o diabo tem colocado na mente das pessoas é o seguinte, é que Deus, ele coloca enfermidades, ele coloca falta na vida das pessoas, para que as pessoas comecem a buscar ele e comecem a compreender que aquela falta ou aquela enfermidade é como se fosse um castigo que Deus está lhe dando. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não é mau, ele não é assim. Deus não coloca doenças. As doenças, elas não vêm de Deus. As doenças, elas vêm por causa do pecado. Por causa das maldições do pecado. Então, as enfermidades, elas chegaram no mundo, mas, assim, nós precisamos exercer. Por quê? Porque existe a palavra, né? Fé. Porque você precisa crer nessas coisas. Mesmo você estando com essa enfermidade, mesmo você estando sentindo essa dor, você tem que declarar que ela não te pertence, porque realmente ela não pertence, né? Então, nós precisamos abrir a nossa boca, né? Aqui fala, né, quando Paulo e Silas foram presos, começaram a entoar, abrir a boca e dar a voz à sua fé. E a situação mudou. Não importa a situação que nós estejamos passando. Enquanto nós tivermos uma voz, nós precisamos declarar essas coisas. Falar de fé. Quando você fala, as coisas são geradas e elas precisam mudar. Elas têm que mudar. Porque a palavra de Deus, ela nos garante, né? Ela nos garante que a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, eu espero algo, mas eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que aquilo vai chegar. Então, essa é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que nós temos que declarar sempre, todos os dias, em todos os momentos, né? Ela é o firme fundamento, é um lugar seguro onde você pode confiar a sua vida. Ela abençoa você a quem está ao seu lado. Então, assim, tudo que você gera por meio da fé, ela não é só para você. Tudo que você gera por meio da fé, ela é para você, ela é para quem está ao seu redor.
para sua família, para seus amigos, né? Então, assim, eu estou aqui declarando essas palavras, mas tudo isso, todas essas palavras, elas estão sendo alimentando vocês que estão aqui escutando, aqueles irmãos que vão escutar depois. Eles vão receber essas palavras, eles vão crer e eles vão começar a ter uma atitude de acordo com o que a palavra de Deus ela estabelece. Quando Deus estabelece algo, nós precisamos agir de acordo com essa palavra, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, que nós não possamos viver de boca fechada, né? Que a nossa fé ela seja uma fé que fala, uma fé que declara, uma fé que sai da nossa boca. Portanto, eu lhes digo, né? Tudo o que vocês pedirem em oração, creem que já receberam. Então, eu preciso crer que eu sou curada, né? Então, eu crendo que eu já recebi, então, assim acontecerá. Então, se eu estou doente, eu declaro que sou sarada, que sou curada, crer que já recebi, então será assim que vai acontecer. É a palavra de Deus que declara isso. Marcos 11, 24. Então, quando você pedir algo para Deus, creia que você já recebeu. Aí você diz, não, mas tem coisas que não estão alinhadas, né, ao propósito de Deus para a nossa vida. Mas até isso, Deus vai sinalizar para você. Deus vai sinalizar. Mas Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós colocamos Deus à nossa estamos à disposição de Deus, prontos para receber aquilo que Ele tem para nós, assim exatamente acontecerá. Hoje de tarde, eu estava aqui em casa e eu precisava sair. E desde manhã que o Senhor já tinha sinalizado que eu iria sair. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, eu preciso sair, vou ter que resolver umas coisas. E aí o tempo foi passando. De repente eu disse, não, eu acho que eu vou dormir um pouco, porque eu vou trabalhar à noite. E eu vou deixar para ir um pouquinho mais tarde, lá para as 5 horas. Isso era 3 horas, disse, dá para eu dormir uns 40 minutos. E aí quando eu deitei, assim, que eu tentei dormir, aí aquela voz fez assim, levante e vá. Aí eu disse, eita, aí eu pulei logo da cama e fui rapidamente, troquei de roupa e fui, né? Aí parei numa loja que tem aqui perto, comprei umas pilhas para o controle daqui dos portões, que tá tudo parado, sem pilha. E aí eu fui, né? Não sabia onde era essa fábrica e eu fui, é uma empresa grande. E aí Sara me deu umas dicas e eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, o segurança me recebeu, aí disse, não lhe avisaram que fecha de 4 horas? Aí eu disse, não, eu falei com uma moça e ela disse que eu podia vir e de 2 horas da tarde. E depois ela não me respondeu mais. Aí ele disse, mas é porque já está quase fechado. Aí eu disse, aí ele fez, eu fiz, não, mas eu preciso ir lá porque ela separou uns fardamentos para mim, que eu pedi para ela separar. Aí ele disse, tá bom. Aí ele foi lá, falou com ela, né? E ela pediu que eu subisse. E quando eu entrei, sabe, aquele monte de máquina de costura, um galpão enorme, e eu olhando tudo aquilo ali, né? Eu comecei a declarar, eu fiz, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa fábrica, ela seja muito maior do que ela já é, que todas as pessoas que trabalham, não tinha ninguém, gente, estava escuro, tudo, assim, as luzes apagadas, só estava acesa a luz, assim, da escada. E eu comecei a profetizar ali, declarar, né, e subir. Aí ele disse, vem, aí eu fui. Quando cheguei lá, comecei a conversar, né, só estava a gerente e uma moça. Aí ela, não, Suzana, a gente separa, você vai querer qual? Aí eu disse os tamanhos, tudo. Aí a menina, não pode deixar, fica aí que eu vou buscar. Ela desceu, pegou e subiu com o fardamento. Depois ela se despediu, a funcionária e foi embora. Aí ficou eu e a gerente. De repente nós começamos a conversar e Deus começou a usar a minha boca para falar com ela. E eu começava a falar as coisas sem parar e eu não estava entendendo o que era que eu estava dizendo. E ela, meu Deus, Deus está falando comigo através da sua boca. Aí eu, Deus está falando com você? Ela disse, tá, ele está falando comigo. Está respondendo muitas coisas que eu perguntei a ele hoje. E eu não sabia que ela era cristã, nem nada assim. E quando eu cheguei, não deu nenhum detalhe assim, né? E depois nós começamos a conversar. E quando eu subi, eu tive o desejo de orar ali, sem ninguém ver. Só que aí, quando ela me deu o fardamento, né? Aí fiz o pagamento. Aí comecei a falar algumas coisas. Eu disse, você sabe que isso aqui ainda está de pé, porque você acreditou. Isso aqui ainda está funcionando porque você... Ela tem 22 anos de empresa. Porque você creu, aí ela fez... E não é que é mesmo? Na época da pandemia, meu patrão ia fechar essa empresa. E eu não deixei. Aqui tinha 100 e poucos funcionários. A gente ficou com 45 e agora a gente parece que tem 28, ela falou. Alguma coisa assim, 25, alguma coisa assim. Eu disse, pois é. Aí ela ficou assim, querendo chorar, né?
Aí a gente se despediu, ela disse, não, eu vou lhe levar lá embaixo. Quando eu cheguei embaixo, na hora, eu disse, vamos orar, ela disse, vamos. Então eu comecei a orar naquele ambiente, comecei a profetizar, comecei a falar algumas coisas, aí depois segurei nas mãos dela, orei por ela, né, e vi que nossa vida, nós carregamos algo muito grandioso, meus irmãos. Essa noite e amanhã, essas 24 horas de oração vai fazer um estrago grande, sabe, no inferno. Eu pude compreender que quando Deus ele quer levar uma pessoa para um lugar, ele leva, sabe? Mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Se eu não tivesse saído da cama no momento certo, que o Espírito Santo fez, levante e vá. Só disse isso, levante e vá. Não falou mais nada, não escutei barulho, não escutei estrondo do céu, não escutei trombeta, não escutei nada, só escutei, levante e vá. Aí eu pulei da cama, me arrumei e fui. Então, se eu tivesse deixado 10 minutos a mais do meu tempo, se eu tivesse perdido 10 minutos a mais do meu tempo, eu não teria conseguido chegar lá para fazer o que precisava ser feito. Porque Deus precisa de alguém que esteja disposto. Alguém que esteja sensível ao ouvir. Mas não é você só ouvir, é você ouvir e você agir. Isso é a fé. Porque eu preciso ouvir e preciso agir crendo que aquilo que eu ouvi, que eu recebi, já aconteceu. Então parece tudo muito louco, sabe? E eu falando aquelas coisas para aquela mulher que eu nunca vi, não sei quem é, nunca fui lá, eu nunca tinha ido lá. Eu fui lá e eu cheguei lá. Nem o Waze eu coloquei, eu fui na linha que Sara me falou. Manhã, siga a linha do Mix Mateus. Quando chegar antes do posto, tem uma farmácia, Pague Menos, você entra, vai direto, tem umas árvores. No fim daquela árvore, você dobra à esquerda, tem uma rua, você pode ir direto, você vai ver um muro amarelo. Aí você dobra no muro amarelo, aí você vai ver um portão azul em frente. Aí ela mostrou até a foto. Então, assim, fui e cheguei. Então, Deus, ele sabe o endereço, ele sabia o endereço daquela mulher, entendeu? Aquela mulher não precisou sair do ambiente de trabalho dela para ela receber uma palavra de Deus. Então, saiba que você é uma fonte que carrega, por meio da fé, a palavra de Deus. Saiba que você é uma resposta para muitas pessoas que vão ouvir você falar aqui. Você é resposta. Você foi chamado. Deus espera uma ação, uma atitude sua. Se levante. Se levante e seja ousado. Ah, Senhor, mas será que eu consigo? Consegue. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, que está aí com você, que vai te ajudar. Senhor, mas eu não tenho palavras, elas vão chegar por meio da fé também. Chegou um momento que naquela conversa eu já estava com aquela moça que eu não sabia o que eu estava falando, mas eu falei. Criei, por isso falei. Então eu comecei a falar, e era o Senhor usando a minha boca para falar com aquela mulher. Por quê? Porque ela precisava ouvir, ela precisava de ânimo, ela precisava receber um renovo. Você acha que a partir dali, de hoje, ela dormiu igual, ela chegou em casa igual? Não. Ela deve ter chegado em casa e deve ter dito assim, Deus foi falar comigo hoje no meu trabalho. Aí as pessoas vão ouvir e vão dizer assim, Deus foi falar contigo no teu trabalho? Mas como assim? Ela disse que os donos não querem nem ouvir falar de oração, de nada lá. E não tinha ninguém. Deus preparou o ambiente, preparou o lugar, preparou a profeta, mandou ir lá. Sabe? E eu fico tão feliz, meus irmãos, porque isso aí é uma das coisas que traz alegria para a minha vida. É quando Deus me usa para ser resposta na vida de alguém. Isso me deixa tão feliz, me traz uma alegria tão grande que assim, é a vida que eu desejei. É a vida que eu pedi a Deus. Eu não poderia ter uma vida melhor do que a que eu tenho, sendo quem eu sou para as pessoas, sabe? Não só, não com bens materiais, né? Mas eu sei também que eu serei respostas. Eu vejo muitas coisas acontecendo, sabe? Assim, que Deus ele vai mudar a história, né? Como o irmão Glauber tem sido usado muito por Deus para orar pelos empresários. Orem pelos empresários. Orem, nunca foi tão poderoso, sabe? Assim, nunca houve uma necessidade tão grandiosa hoje no nosso país do que as orações pelos empresários, porque os empresários estão desanimados. Eles estão desacreditados.
por causa de tudo que vem acontecendo. Então, assim, você veja, né? Nós não imaginávamos que iríamos chegar a uma situação como essa. Quando o irmão Glauber, na época da vigília, né, em abril, começou a levantar esse clamor, essa inclinação de oração pelos empresários. E olha aí o que era que estava por vir, né? O que acabou de chegar. Então, é muito triste você ter uma empresa, você vê que a tua empresa, você não tem futuro para ela, você vê incertezas, você vê que pode do nada acontecer alguma coisa e você perder toda a sua mercadoria, ou você não conseguir mais comprar, ou você não conseguir mais vender, ou você não conseguir se movimentar, né? E hoje, né, as empresas, elas que movimentam o país. Elas que movimentam o país, né? Não só as empresas, mas, assim, eu creio que as empresas é o volume maior de recursos que são gerados, né? Porque depois vem os aposentados, vem outros meios, né? Hoje tem também a questão das redes sociais, né? E tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, são muito ricas, são milionárias. Eu não entendo por quê, porque eu vejo o conteúdo e eu não sei como alguém fica milionário falando de coisas que nem agradam a Deus. Mas, enfim, né? Nós não estamos aqui para falar sobre isso, nós estamos aqui para falar de fé, para falar de muitas coisas, né? Que vai ser falado aqui, que vai ser ministrado por meio dos meus irmãos, mas que todos possam ter recebido essa palavra, né, da parte do Senhor. São coisas simples, é o simples. Agora, nunca foi tão simples, né? O Senhor tem se comunicado na simplicidade, e é fé, é oração, é ânimo, é perseverança, é sobre essas coisas que o Senhor quer que nós falamos todas as coisas, todos os dias, em todos os momentos, para quê? Para que nós possamos ser alimentados. Não só ouvintes, mas também que fala, que a gente não fique só naquela de só escutar, mas que a nossa boca, ela seja uma flecha, ela seja resposta para a vida de muitas pessoas. E que Deus, ele te tire dos lugares, né? Assim, te diga, vai lá em tal lugar, e faz uma visita a tal pessoa. A gente vê essas coisas na Bíblia, meus irmãos. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus incline cada um aqui para fazer uma visita a alguém, né? De manhã, as irmãs estavam falando que iam visitar, né? Um grupo lá do Maranhão, visitar umas pessoas e eu senti saudade, né? De quando eu estava em Petrolina com a Amanda e as meninas. Nós fazíamos muitas visitas nas casas para orar pelas pessoas, né? Só que aqui em Recife as pessoas não têm esse costume. Mas em nome de Jesus, eu creio que chegará o tempo, né, em que Deus vai abrir essas oportunidades para que eu possa também voltar a fazer visitas nas casas das pessoas, né, para orar. A gente se reunia, várias irmãs, e a gente ia para as casas orar, né, não sozinha, mas com outras irmãs, e era muito bom. Muito obrigada, meus irmãos, por mais uma oportunidade.